Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Peço a todos que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu gostei e deixe seus comentários. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre o texto Receptus. Muitas pessoas perguntam sobre o texto Receptus e hoje nós vamos falar um pouco sobre a metodologia do texto Receptus, se ele é realmente parecido ou igual ao texto eclético ou majoritário, que é a gente que ainda se confunde nessas questões. Então nós vamos ler um pouco aqui sobre a metodologia do texto Receptus, aqui do livro do Paulo Anglada, né? Então ele vai dizer aqui, ó, é difícil falar de metodologias com relação à corrente defensora do texto Receptus, porque elas, de fato, não existem. Então, olha só que o autor já está dizendo que não existe metodologia no texto, na elaboração, né, do texto Receptus. Ele continua aqui, ó, ao defenderem um texto impresso ou um conjunto de edições, né, do século XVI com base exclusivamente na providência divina, independentemente das evidências históricas, é bom marcar isso daqui, né? As pessoas não levam em consideração muitas vezes isto. Os proponentes do TR, né, do texto recepto, dispensam o uso de qualquer metodologia. Então é isso, eles vão se basear, né, exclusivamente na questão da providência divina. Então, se o texto recepto chegou até o século XVI daquele jeito ali, então esse é o texto. Continuando aqui, ó. A teoria dispensa a avaliação dos milhares de fontes textuais, que são os papiros, unciais, minúsculos, lecionários, versões ou citações, né? E o uso de qualquer critério de identificação de leituras originais. Ou seja, não há um trabalho, é claro, né, de crítica textual. Eles assim ignoram, até porque o texto para eles já está aí. Ele continua aqui, ó, visto que para eles a obra está acabada e ela é o seu próprio critério, ou seja, o peso para se discutir questão de texto parte exclusivamente do texto Receptus, de como que ele está ali já montado para os outros textos. Então a base é o próprio texto. Olha só, ele continua aqui. Ó. Se qualquer leitura se encontra no texto Receptus, é porque ela foi preservada, ainda que seja por meio de tradução, de retradução da Vulgata. Olha só que coisa, né? Vou marcar isso aqui também. E, portanto, corresponde à leitura original. A dificuldade é evidente é que, embora muito parecidas, as diversas edições do texto Receptus não são idênticas. A edição de Scrive, né, de 1894, impressa pela Sociedade Bíblica Trinitariana, né, a ASBT, né, é, na verdade, uma reconstrução do texto por detrás da versão autorizada, que não parece ter sido feita exclusivamente a partir de nenhuma das edições conhecidas do texto Receptus. Olha que coisa interessante. Há, por exemplo, mais de 250 diferenças entre essa edição do texto Receptus, de Stefanos, né, de 1550. Olha aí. Nem mesmo a reconstrução de Scrivener, né, concorda completamente com o texto usado pela versão autorizada, né, que é a versão em inglês, né, que é usada hoje lá pelos defensores lá do texto Receptus. Então, aqui, ó, conclusões. As intenções dos proponentes do texto Receptus é louvável. Eles sustentam a doutrina da preservação das escrituras, é claro, a gente não pode, no caso, deixar de ver isso, né? E creem nas doutrinas da inspiração, da autoridade e da infabilidade da palavra de Deus. Enquanto os muitos defensores dos textos ecléticos, né, os textos críticos que a gente conhece por aí, não demonstram qualquer apreço por essas doutrinas bibliológicas fundamentais. Então, isso aqui é um ponto que a gente não pode deixar de ver nos defensores do texto Receptus, né? Essa questão da crença na doutrina da inspiração.
Apesar disso, a sustentação do texto Receptus apresenta várias dificuldades, entre as quais podemos destacar as seguintes. Vamos ver aqui quais são, então, segundo Paulo Anglada, né? Primeiro, a defesa do texto Receptus fundamenta-se e é inteiramente explicada pela doutrina da preservação providencial. Entretanto, visto que as escrituras não declaram explicitamente a preservação de um determinado tipo de texto, ou seja, nesse exemplo aqui, o caso do texto Receptus, né, o uso da doutrina é muitas vezes abusivo e injustificável. A aceitação das explicações de Rios e de outros proponentes do texto Receptus é matéria de pura fé na interpretação que eles oferecem. Então, isso é um ponto também que você deve ver, que quem defende o texto Receptus realmente, muitas vezes eles se tornam, né, assim, abusivo, e eles levam muito para o lado da fé, né, para poder defender o texto Receptus. Ponto 2. As evidências não são realmente esclarecidas com nenhuma teoria que reconstrua a história do texto e explique os fatos históricos relacionados com os argumentos convincentes. Se tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, são as evidências manuscritológicas por detrás de qualquer texto grego que nós temos hoje por aí. Texto grego, texto hebraico, seja qual for. Nós temos que ter muita atenção a essas questões da história do texto, como que esse texto ele foi montado e tal. Algo que não é tão bem trabalhado, né, no texto Receptus, ou pelos defensores do texto Receptus, que, como eu falei, né, eles não são tão adeptos assim da crítica textual, então eles vão negar vários estudos. Ponto 3. O modo como Rios explica o uso da Vulgata Latina em termos da providência divina para corrigir erros do texto grego demonstra aquilo que parece evidente na maioria dos defensores do TR, né? A intenção de defender o texto por detrás da versão autorizada, ou seja, em inglês. Então, eles defendem até mesmo a tradução da Vulgata Latina, né, que já foi feita a partir do texto grego. Então, para corrigir, é claro, outros textos gregos que existem, como é o caso do texto eclético e também do texto majoritário. Aí. São os mais conhecidos, né, além do TR. Ponto 4. A teoria de Rios pressupõe que o texto Receptus representa perfeitamente o texto evidenciado na maioria dos manuscritos preservados. Olha, será? O que não é o caso, segundo Wallace, há cerca de 1838 diferenças entre o texto majoritário de Rhodes e Farstad, né? E o texto Receptus usado por eles, ou seja, a edição de Oxford de 1825. Então, olha só, mesmo que os defensores do TR digam que o texto Receptus ele está representando na maioria dos manuscritos, isso não é verdade. O único texto grego que representa exatamente essa maioria é o texto majoritário. É o texto majoritário, esse daqui. Ó. O nome já diz, né? Majoritário, porque ele está baseado na maioria dos manuscritos. Então é isso, alguns pontos aqui, né, sobre essa questão do texto majoritário, mas eu quero saber de você, o que é que você acha? Você defende qual texto? O texto Receptus, o texto crítico, o texto majoritário, ou você não se importa com essa matéria? Você acha que ela não tem importância nenhuma? Mesmo que você tenha uma Bíblia que tem um texto hebraico e um texto grego por detrás. Então deixe seu comentário aí, Deus abençoe a sua vida, compartilhe os nossos vídeos, para que mais pessoas venham ter acesso aí a esse conteúdo. Deus abençoe.